Vamos lá. Paramos nessa questão da árvore de Natal. Foi bem curioso a forma com que ela parou. Bem, esse exercício aqui, ele fala um pouco de geometria, um pouco de área de triângulo. No caso aqui, a gente não vai precisar da área em si, mas é possível achar. O exercício é o seguinte: os alunos de uma turma foram convidados a enfeitar uma das paredes de sua escola para a comemoração do Natal. Com o objetivo de montar uma árvore, recortaram cartolinas no formato de triângulos equiláteros, cujos lados medem 1, 2, 3 e 4 centímetros, de acordo com a figura. Então, a gente tem aqui um triângulo equilátero de 1, de 2, de 3, de 4 centímetros. E percebam ainda que temos um espaço aqui que seria do tronco da nossa árvore, né, de raiz de 3 centímetros. E a pergunta dessa questão é que ele quer saber qual a altura H dessa árvore, do solo, representado aqui, até o topo da nossa árvore. Então, como que a gente resolve essa questão? Existem dois caminhos de forma similar a um outro exercício que a gente fez da última aula. A gente pode achar o lado de cada um desses quadrados, desses triângulos, fazendo Pitágoras. Se eu sei que é um triângulo equilátero, cada lado tendo 1 centímetro, por exemplo, eu sei que essa altura, um dos catetos vai ter meio, e eu consigo calcular esse outro cateto, dado que a hipotenusa é 1. Esse é um caminho mais longo, é um caminho que demanda mais tempo, eu não recomendaria fazer, por exemplo, na prova. A forma que a gente tem para calcular de maneira mais rápida essa questão é utilizar o conceito que a altura, a gente vai ter que somar cada altura, mas para encontrar a altura dessa árvore, a gente vai usar o conceito que a altura de um triângulo equilátero, ele vale L raiz de 3 sobre 2, ou L sobre 2 que multiplica a raiz de 3. Aqui, essa ordem aqui não vai mudar. Então, para essa questão aqui, a gente vai ter, então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. A primeira coisa, a gente vai calcular a altura. Então, a altura do triângulo 1 centímetro vai ser 1 vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, apenas reescrevendo isso aqui, vai ficar 1 meio. Legal. 1 meio raiz de 3. Essa é a primeira altura. A gente vai fazer a altura do triângulo de 2 centímetros. Vai ser 2 raiz de 3 dividido por 2, ou simplesmente raiz de 3. A altura do triângulo de 3 centímetros vai ser 3 dividido por 2, raiz de 3. O lado é 3, divide por 2, raiz de 3. Por fim, a altura do triângulo de 4 centímetros vai ser 4 dividido por 2 dá 2, 2 raiz de 3. Aí a gente já consegue ir somando aqui algumas coisas. Por exemplo, 3 meios é a mesma coisa que 1,5. 3 meios mais 1 meio, que é 0,5, dá 4 meios, que dá 2. 2 mais 2 dá 4. Mais 1 dá 5. Mais, vou pôr a altura do tronco, é raiz de 3. Somando, fica 1 meio, raiz de 3. Esse 1 meio ficou menorzinho aqui, mas não tem problema. Um meio raiz de 3, mais raiz de 3, mais 3 meios raiz de 3. Aqui você coloca o raiz de 3 em evidência e sai somando os números. Então, meio mais 3 meios dá 2, mais 1 dá 3, mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Logo, essa questão aqui, a resposta correta, a letra A, 6 raiz de 3 de altura. Era possível fazer com a forma usando Pitágoras? Sim. Você vai demandar, basicamente, você vai ter que fazer duas contas por... Você vai ter que fazer
uma conta de raiz quadrada e ficar tirando da raiz todo o triângulo. Então, sabendo que um triângulo equilátero, a altura dele é o lado dividido por 2, que multiplica a raiz de 3, a gente consegue aí ter uma agilidade no minha resolução, no meu andamento da questão. Beleza? Passando para a próxima, então, qualquer coisa vocês podem abrir o microfone e perguntar. Podem levantar a mão também aqui no Google Meet, eu sempre estou voltando aqui para a tela, então se eu ver alguma mãozinha levantada, eu atendo, tá? Então podem ficar à vontade. Próxima questão, então, ela fala o seguinte: Júlia e Marcos fizeram uma prova para proficiência em língua inglesa. A razão entre a nota de Júlia e o número 8 e a razão entre a nota de Marcos e o número 27 são diretamente proporcionais a uma mesma constante. Se a soma das notas de ambos é 455, afirma-se corretamente que a nota 1, que é a nota de Júlia, está no intervalo entre quais valores dados abaixo. Então, para essa questão, a gente tem que montar um sisteminha ou simplesmente uma relação. Nem sempre, às vezes nem vai precisar de um sistema, mas a gente vai precisar entender como esses números interagem entre si para que a gente monte uma equação. A gente precisa encontrar uma equação para encontrar essa N1, que é a nota da Júlia. Então, como que a gente faz essa proporção? Eu vou chamar de x a nota da Júlia e 455 menos x, ou x menos 455, né? Não, é 455 menos x. Aqui só está invertido, desculpa. Pronto. A nota do Marcos vai ser 455 menos x, que o x é a nota da Júlia. Se a soma dos dois é 455, então a do Marcos é 455 menos a da Júlia. A gente sabe também que a razão entre a nota da Júlia e o 8 é igual à razão da nota do Marcos sobre 27, é uma mesma constante. Montando corretamente esse sistema, a gente encontra que x sobre 8 é igual a 455 menos x sobre 27. Faço a multiplicação cruzada. Eu passo 27 multiplicando o x e o 8 multiplicando essa expressão aqui. Então fica 27x é igual a 8 vezes 455 dá 3.640. 8 vezes x dá 8x, não esqueçam do sinal negativo aqui. Temos menos 8x aqui. Esse 8x aqui, negativo, eu vou passar somando lá com 27x. Então, 27 mais 8x, 35x. Isso continua igual ao 3.640. Por fim, eu passo o meu 35 dividindo, fica então x igual a 104. Se eu chamei de x a nota da Júlia, e a nota da Júlia, portanto, é 104, a resposta é a letra D. A nota dela está entre 40 e 120. Então, esse é um tipo de exercício que a gente tem que, basicamente, interpretar ele, como eu sempre estou falando, vocês buscarem interpretar corretamente o exercício, ou muitas vezes um trabalho mais puxado, às vezes, da matemática. Mas a ideia é que vocês interpretando corretamente, extraindo os dados da questão corretamente, de forma assertiva, objetiva, tem questões que a interpretação correta é mais difícil do que a própria matemática. Então, a gente sempre está treinando essas habilidades de interpretar e retirar os dados do texto. Esse aqui é um exemplo simples. A gente tem uma explicação falando de razões e etc, e proporção e tudo mais. E tudo isso que foi dito a gente pode escrever matematicamente com essa equação, que particularmente é uma equação bem simples. Então, a gente
sabendo extrair os números corretamente da questão, a gente consegue resolver ele de maneira mais tranquila. Belezinha? Bora pro próximo? Qualquer coisa, só dá um hello aí, dá um grito, dá um oi, que a gente atende. Vamos lá. Carlos solicitou a um carpinteiro a construção de uma caixa no formato de um paralelepípedo retangular com dimensões x, 2x e 3x centímetros. Então, primeira caixinha é assim. Após analisar todos os materiais que precisavam ser guardados nessa caixa, o carpinteiro explicou a Carlos que o espaço seria insuficiente e que, portanto, ela deveria ser maior que aquela inicialmente solicitada. Assim, a caixa construída passou a ter as seguintes dimensões: x mais 1, 2x mais 2, 3x mais 2 centímetros. A diferença entre o volume da caixa construída pelo carpinteiro e o volume da caixa inicialmente solicitada por Carlos em centímetros cúbicos vale quanto? Então, esse exercíciozinho aqui, a gente vai trabalhar a questão um pouquinho da geometria espacial, volumes de um sólido. A gente sabe que para um paralelepípedo, basicamente, o volume do paralelepípedo é dado pela multiplicação de seus lados. É só vocês imaginarem, por exemplo, essa caixinha aqui que eu tenho, uma caixinha de uma caneta minha. Qual que é o volume dessa caixinha? É esse lado multiplicado por esse lado multiplicado por esse. Basicamente, o que eu estou fazendo? Isso é uma ideia que, para a maioria dos sólidos, a gente consegue pensar quando fala de volume. A maioria das fórmulas de volume, elas são basicamente, você vai calcular, tipo, a base, a área dessa base, ou seja, multiplicar um retângulo, e depois multiplicar uma altura. Isso é achar volume. Para o cilindro, por exemplo, a gente faz a mesma coisa. O cilindro, eu não sei se eu tenho exemplos de cilindros aqui no meu quarto, acho que não. Tem só uma garrafinha d'água, mas não resolve muito porque ela é quadrada. O cilindro, a gente vai fazer, por exemplo, a área do círculo embaixo, multiplicar pela altura, a gente acha o volume. Então, quando a gente fala de paralelepípedo, a gente vai trabalhar de sólidos, e então, como que calculamos o volume? Primeiro, o volume da caixa inicial, eu chamei de V1. O volume da caixa inicial é o mais simples de ser feito, é x vezes 2x vezes 3x. X vezes x vezes x dá x ao cubo, 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Logo, o volume inicial que ele queria era de 6x ao cubo. Esse é o primeiro volume, é o mais rápido, mais fácil de ser feito. Agora, a gente tem que calcular o volume da caixa nova, dessa caixa que o carpinteiro mandou fazer. Como que a gente vai calcular V2? Aqui vai ter que ter um pouquinho de trabalho braçal de fazer multiplicação, não tem muito o que fugir. Então, quando tem três termos multiplicando, eu particularmente não penso em uma outra forma do que sair multiplicando os três, eu multiplico 2, e a resposta desses 2 eu multiplico por 1. Eu acho mais seguro e você garante que você não esqueceu nenhum termo para o meio do caminho. Então, vamos lá, eu vou fazer os dois primeiros parênteses. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. 1 vezes 2x dá 2x de novo. E 1 vezes 2 dá 2. Multipliquei os meus dois primeiros parênteses ali. Então, aqui. E isso ainda multiplica agora um 3x mais 2. Vou pular uma linha aqui e vou fazer de novo a multiplicação, vou fazer a distributiva e achar o volume da caixa 2. 2x ao quadrado vezes 3x me dá 6x ao cubo.
2x ao quadrado vezes 2 dá 4x ao quadrado. O 2x com esses 2x, eu vou poder somar eles aqui, concordam? Vamos simplificar isso aqui. Vou pôr 4x aqui já para facilitar a minha vida. Senão eu vou repetir duas vezes um termo com x. 4x vezes 3x dá 12x ao quadrado. Certo? Tá. Beleza. Já foi o 4x. Agora o 2. 2 vezes 3x dá 6x. 2 mais 2 dá 4. Eu acho que eu esqueci algum termo aqui. Pera aí. Acho que eu esqueci. 6x ao quadrado. 6x ao cubo, 4x ao quadrado. Ah, faltou um 8x aqui, ó. 4x dá 12x ao quadrado. Mais 8x. Faltou o 4x multiplicar o 2. Esse é o volume da minha caixa 2. Eu vou reescrever ele aqui para ficar mais fácil. Volume 2 é 6x ao cubo mais 16x ao quadrado mais 14x mais 2. Esse é o volume 2. Agora, eu posso subtrair um do outro. V2 menos V1 vai ser igual a 6x ao cubo menos 6x ao cubo dá zero. A resposta fica 16x ao quadrado mais 14x. Onde que eu escrevi esse 2? 4. Mais 4. Percebam que não tem essa resposta diretamente, mas é possível colocarmos um 2 em evidência, pois todos os coeficientes são múltiplos de 2, e reescrevermos dessa forma. Então, a diferença de volume da caixa, 1 para a caixa 2, ou da 2 para 1, é de 2 vezes 8x ao quadrado mais 7x mais 2. Beleza? Conseguiram acompanhar a distributiva? Tranquilinho? Essa é um pouco mais, vamos falar, laboriosa, trabalhosa de fazer multiplicação. E sair, eu acho que sair multiplicando os 3 de uma vez era mais complicado. Você teria que fazer x vezes 2x vezes 3x. X vezes 2x vezes 2. Aí eu acho que a chance de esquecer um termo é muito maior do que fazendo de 2 em 2, como eu costumo fazer. Belezinha, turma? Podemos ir para a próxima? Bora lá, então. Vamos para a próxima. Peraí, fecha aqui. Ah, faltou marcar aí, ó, letra A. Vamos lá, então. Opa, cadê? Aqui. Voltamos para aquelas nossas de álgebra que eu sei que vocês adoram, aquelas de álgebra que parece coisa de outro mundo. Vamos para a nossa primeira aí de álgebra. X mais y é igual a 4. Então, o polinômio P igual a x ao cubo mais x ao quadrado y mais x ao quadrado menos y ao quadrado equivale à expressão algébrica de qual valor? Então, esse exercício, a gente tem alguns caminhos, algumas opções, algumas escolhas a serem feitas. O objetivo principal dessa questão é encontrar formas de reescrever isso aqui em que apareça um x mais y. Porque todo lugar que aparecer um x mais y, eu vou poder substituir por 4. E fazendo essa substituição, eu consigo achar a resposta desse polinômio mais
simplificada. Então, o que eu posso fazer inicialmente nessa questão aqui? O que vocês me sugerem? Colocar um x ao quadrado em evidência para tentar eliminar algumas coisas? Vamos dar uma olhada, vamos tentar fazer. Vou colocar um x ao quadrado em evidência. Opa. Quero o x minúsculo, por favor, obrigado. X ao quadrado em evidência. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x, mais x ao quadrado y dividido por x ao quadrado dá y. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, menos um y ao quadrado ali. Deixa aquele y ao quadrado ali por enquanto. Certo? É isso mesmo? X ao quadrado em evidência. X ao quadrado dividido por x ao cubo dá isso aqui. X mais y, x ao quadrado y, beleza. Beleza. Aqui agora a gente tem um x ao quadrado. X mais y é 4. Mais 1 dá 5. Então eu já vou com 5x ao quadrado aqui. Menos y ao quadrado. Chegamos aqui num ponto que a gente não tem essa resposta. As respostas estão todas em termos de x. O que a gente faz agora? A gente vai encontrar a relação entre x e y. Eu sei que y é igual a 4 menos x. Concorda? De acordo com a expressão acima, y é 4 menos x. Eu vou, então, substituir naquela relação ali, ó, 5x ao quadrado, menos, vou abrir um parêntese aqui, 4 menos x, fecha um parêntese, ao quadrado. Isso que eu fiz aqui. Eu peguei o quanto que vale y em relação a x, tirei todo o y da minha expressão e coloquei x. Agora a gente tem que resolver esse polinômiozinho. Vai dar 5x ao quadrado menos, eu vou deixar esse parênteses aqui, porque a gente tem que ficar de olho no sinal, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Fiz um produtozinho notável, o quadrado da diferença. Então, é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que isso aqui tudo é igual aqui. Vou ficar bonitinho, senão fica estranho. Isso aqui é y, e... Fazendo isso aqui agora, fica 5x ao quadrado, menos 16, mais... mais 8x menos x ao quadrado. Portanto, o meu polinômio, sabendo que aquela expressão ali, x mais y é 4, vale 4x ao quadrado mais 8x menos 16. A resposta, então, letra B. Então, primeira coisa, esse aqui foi uma álgebra mais simples, é colocar um x ao quadrado em evidência. Por quê? Colocando um x ao quadrado em evidência, a gente consegue achar um x mais y aqui. Achei um x mais y aqui e ajudou mais ainda. Tinha um 1 para somar de cá. Eu já cheguei na expressão do polinômio com duas variáveis. Sabendo que ela foi dada a relação entre essas duas variáveis, qual que é a relação entre as duas variáveis? X mais y igual a 4. Beleza? Depois disso, se minha resposta está toda em termos
de x, eu tenho que pegar esse y e sumir com ele da expressão. Então, eu peguei e fiz isso. Eu peguei o meu y, passei o x para lá subtraindo, então meu y é 4 menos x. Eu chego na expressão que é 5x ao quadrado menos o y, que é o 4 menos x ao quadrado. Eu mantenho meu 5x quietinho aqui, 5x ao quadrado, e distribuo esse produto notável. Eu faço o produto notável. Faço o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Peguei isso, não esqueçam do sinal negativo aqui, que esse sinal negativo aqui pode induzir vocês ao erro. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. 5x ao quadrado menos 1x ao quadrado dá 4x ao quadrado. O 8x não tem ninguém para somar com ele, o 16 também não. Chegamos, então, na resposta desse polinômio de acordo com aquela relação que foi dada. Então, essa expressão é equivalente, essa expressão aqui, como um todo, vou colocar aqui, essa expressão como um todo é equivalente a essa, sabendo que x mais y é 4. Só por isso que elas podem ser ditas equivalentes, porque isso é verdade, x mais y é 4. Então, esses exercícios de quando eles dão se tal coisa menos outra, se 2x mais y, sempre quando eles colocarem expressões algébricas que igualem algum valor, vocês geralmente vão ter que fazer duas dessas coisas. Você vai ter que encontrar essa relação na expressão algébrica que for dada para ir simplificando numericamente. Você tira o que é letra e transforma em número. Você vai simplificando a expressão algébrica. Se é uma resposta que não tem um número definido, vamos falar assim, a resposta é uma expressão, geralmente você vai ter que fazer isso que a gente fez nesse exercício. Se ele dá duas variáveis e a resposta está só com uma, vocês já podem ligar o alerta ali, opa, eu tenho que fazer uma delas sumir aqui no meio do processo. Se ele der respostas numéricas, aí a gente já fez alguns exercícios desse sentido, é pegar as expressões algébricas e começar a resolver, simplificar, procurar as relações até chegar num número. Então, essa é a ideia quando a gente fala de expressão algébrica. É a gente pegar as evidências, os produtos notáveis e ir encontrando padrões ali que cheguem naquela relação que foi dada no enunciado. Beleza? Vamos para o próximo. Considere o gráfico da função real f de x igual a menos 2x mais 4, representado no plano cartesiano. Então, temos um plano cartesiano aqui, essa função de primeiro grau, menos 2x mais 4. A função afim, g de x, cujo gráfico é simétrico ao da função f de x em relação ao eixo y, é dada por qual expressão? Aqui, uma forma da gente entender um pouco a parte de função simétrica é imaginar como se o eixo que ele sinalizou como a referência da simetria fosse um espelho. E como que a gente entende isso? Aqui ele fala de uma função afim, g de x. Se é uma função afim, então também é uma reta, é uma função de primeiro grau, que é simétrica a essa f de x desenhada. E é simétrica em relação ao eixo y. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que imaginar qual é a função que vai me mostrar os seguintes pontos. Se ela é simétrica em relação ao eixo y, esse ponto aqui, esse ponto como se fosse falar do espelho, faz parte das duas. Isso é uma certeza que eu tenho. Então, um dos pontos da minha simétrica é 0 para x e 4 para y. Se eu sei que quando o meu x é 0,
y vale 4, eu sei que na minha expressão, vou tentar escrever aqui no cantinho, se um dos pontos é 0 e 4, eu sei que b é igual a 4. Concordam? Lembram da expressãozinha ax mais b? F de x é igual a ax mais b. Se eu substituo meu x por 0, sobra só o b. Então, por eliminação, sabendo disso, eu já poderia dar a resposta, que seria a letra A, 2x mais 4. Já consigo matar a resposta de cara, só pegando a ideia da letra B. Mas vamos avaliar algumas outras coisas. Vamos ver o seguinte: se essa função aqui eu quero uma função simétrica, eu tenho que fazer como se fosse um espelho. Desenhar pelo mouse eu sou muito pior que desenhar com a mão, então meu gráfico não vai ficar tão bom. É um gráfico mais ou menos, tá torto ali, mas é mais ou menos nessa ideia. Espelhado, era para estar simétrico, bonitinho, mas aqui eu não consigo fazer essa simetria de olho. Mas é um gráfico assim, então imagina que o y é um espelho, eu estou espelhando essa função f de x. Um outro ponto que eu consigo notar é que se g de x está em sentido crescente, vamos falar assim, eu sei que meu A é maior que zero. A função está subindo. Essa aqui é menos 2x mais 4, está descendente, ela é uma função afim que diminui. A sua simétrica vai estar aumentando. Então, eu sei que meu A é maior que zero. Juntando o B igual a 4, a única alternativa que tem era essa. E um A positivo, que poderia ser talvez o primeiro ponto, se vocês pegassem o A, por exemplo, vocês ficam entre a letra A e a letra B. E elas vão ser 2x, está crescente, não tem como ser outra. Ela tem uma inclinação igual. Por isso que ela é 2x também, porque se ela é simétrica, a inclinação delas tem que ser igual. Porque o coeficiente A, numa função afim, ele é a inclinação da reta. Então, quanto maior meu A, mais fechada é a minha reta. Quanto menor meu A, mais aberta é a minha reta. Então, sabendo desses pontos, eu encontro que tem que ser 2x. E o ponto de encontro... Opa! Apertei um botão aqui sem querer. O ponto de encontro é um ponto comum das duas funções. Então, eu sei que a reta simétrica passa no menos 2 e 0, no 4 e 0. Então, eu sei que a função ela é dessa forma, 2x mais 4. E aí, quando falar em simetria, função simétrica, e se for função simétrica no eixo y, percebam o que mudou de uma para outra. Basicamente foi só o sentido de menos 2x mais 4 para 2x mais 4. Enquanto uma originalmente estava descendo, a simétrica vai estar subindo e elas são espelhadas, elas são simétricas. Então, é possível eu fazer isso e eu inverto o sinal do coeficiente A, porque o ponto de encontro no eixo y tem que ser o mesmo. Se eu tenho simetria em relação ao eixo x, aí algumas coisas vão mudar de figura. Então, se eu tenho uma função que é simétrica no eixo x, eu tenho que fazer aí, se fosse essa função mesmo, essa simétrica em eixo x, aí tem que olhar de uma outra forma. Mas, geralmente, você faz a sua simetria em relação ao eixo y, que é o nosso da imagem que a gente fala, né? Então, a gente quer uma função simétrica que é a original. Então, geralmente, a gente vai só fazer simetria em relação a y, tá bom? Mas é possível
trabalhar também com simetria em relação ao eixo X. Tranquila essa questão? Belezinha? Vamos para a próxima? Bora para a próxima. Joana está ansiosa para saber seu conceito final em matemática. Está condicionado à média aritmética das notas obtidas nas 4 provas da disciplina. O quadro abaixo apresenta a correspondência entre os conceitos e os intervalos de notas. Então, temos os conceitos insatisfatório, regular, bom e ótimo. O intervalo é 0 a 3, é menor ou igual, né? 0 e 3. Maior que 3, menor ou igual a 6. Maior que 6, menor ou igual a 8. E maior que 8 e menor ou igual a 10. O sistema online da escola divulgou as 4 notas de Joana, como especificado no quadro a seguir. De acordo com essas notas, o conceito de Joana na disciplina de matemática foi quanto? É uma questãozinha relativamente simples, ela mexe com ferramentas estatísticas, que vocês têm que saber algumas, e pede para conferir num quadro e achar o valor correspondente. Então, usa 2 habilidades aí. Antes de resolvermos essas questões, a gente vai falar dessas ferramentas estatísticas que vocês deveriam saber, treinar e dar uma estudada se vocês não se sentem tão confiantes nela. A gente tem a média, e dentro da média existem 2 médias, a média aritmética e a média ponderada. A média aritmética é a mais simples de ser feita, entre as 2 médias, claro. Média aritmética, ela simplesmente é a soma dos valores individuais dos dados que você tem, dividido pelo número de dados que você possui. Nesse caso, a gente somaria 4 mais 7 mais 9 mais 8, da Joana, e dividiria por 4. Isso é fazer uma média aritmética. Já a média ponderada, ela existe para que a gente possa saber de fato qual foi a média de determinada sequência de números, quando esses números, esses dados, possuem pesos diferentes. Como assim, professor? Bem, a média ponderada, ela existe, por exemplo, digamos que vocês façam uma prova de 10 pontos e uma prova de 20 pontos. E eu pergunte para vocês, qual foi a média que vocês tiraram nessa prova? Vocês não podem simplesmente somar a nota de um com a nota de outra e dividir por 2. Por quê? Porque uma valia 10 e a outra 20. Elas têm pesos ou importância diferente. Então, como que a gente faz a média ponderada? A gente calcula a média ponderada pegando o valor que aquele dado possui vezes o peso dele. Como o peso da média aritmética é sempre igual, a gente não se preocupa. Mas, quando a gente fala de média ponderada, a gente faz a multiplicação do valor pelo respectivo peso que ele tinha. Um exemplo aqui que eu achei. Imagina que a média do ano de vocês vai ser calculada de acordo com uma média ponderada. Da seguinte forma, a nota do primeiro bimestre tem peso 1, do segundo bimestre tem peso 2, do terceiro bimestre tem peso 3 e do quarto bimestre tem peso 4. Como que eu calcularia a média da sua nota obtida no ano? Seria da seguinte forma, eu pego a nota do primeiro bimestre, multiplico por 1, mais a nota do segundo bimestre, multiplico por 2, a nota do terceiro multiplicada por 3, mais a nota do quarto multiplicada por 4. E vou dividir por quanto, pessoal? Aí que entra a mágica da média ponderada. A gente divide não pelo número de termos, e sim pela soma dos pesos. Então, eu dividiria por 1 mais 2 mais 3 mais 4, eu dividiria por
10. Isso. Você vai dividir por 10. Então, a média ponderada, ela serve para ser utilizada quando o peso dos dados tem relevâncias ou importâncias diferentes. É importante saber como calcular. Então, o valor vezes o peso dele, a soma, né, de cada valor vezes o peso dele, dividido pela soma das importâncias ou dos pesos. Essas são as duas médias, que é importante vocês saberem. Uma segunda ferramenta estatística que a gente utiliza com frequência é a moda. Moda é um dos mais fáceis que tem, porque ele não envolve nenhum cálculo. Ele é simples organização dos dados. Por quê? Moda é aquele valor matemático em uma distribuição numérica que simboliza o número que mais ocorre naquela sequência de dados. Então, imagina que eu tenho uma sequência de números ali entre 1 e 20. Esses números podem se repetir. O número que mais se repetir nessa sequência de 20 números entre 1 a 20, aleatórios ali, números inteiros, vamos falar assim, é a moda. Simplesmente é o valor que mais acontece naquela sequência de dados. Beleza? Belezinha. E por último, esse também não envolve muita matemática, é mediana. O que é a mediana? A mediana é literalmente o valor que está no meio da sua distribuição numérica. Por que existe a mediana, pessoal? Não é a mesma coisa da média? Não, porque nem sempre a média ela nos dá uma perspectiva real de uma distribuição do número. Ou a mediana também sozinha às vezes não resolve muito. Um exemplo muito absurdo, muito extremo. Digamos que eu tenho uma sala de aula com alunos de 10 anos e alunos de 50 anos. Qual que é a média de idade dessa turma? 30 anos. Certo? 10 mais 50, divide por 2, 30. Condiz com a realidade? Não condiz com a realidade. Beleza? Não faz sentido. A minha turma é 10 e 50. Um exemplo muito absurdo. Quando eu ponho a mediana, para valores muito extremos assim, ela não mostra muita coisa, mas a mediana ela é dada pelo valor do meio da distribuição em ordem crescente. Então, por exemplo, nesse caso da Joana, a gente colocaria nessa ordem 4, 7, 8 e 9. Qual que é o valor da mediana? O valor da mediana é o valor que está no meio. A gente tem um valor do meio de uma distribuição par? Não tem. Mas eu sei que a mediana vai estar entre 7 e 8. Então, entre 7 e 8, eu sei que minha mediana vai ser 7,5. Então, numa distribuição de números pares, a mediana é aquele valor que está entre os dois valores centrais. É a média dos valores centrais. Então, nesse exemplo que eu dei aqui da Joana, se a minha distribuição é assim, mediana é 7,5, porque ela está entre o 7 e o 8. Digamos que eu adicionei uma nova nota, 4, 7, 8, 9 e 10. Agora, qual que é a mediana desses valores? Se já está em ordem crescente, eu sei que a mediana, então, vai ser 8, porque ela é o valor que está no meio. Pode coincidir com a média? Pode. Não quer dizer que uma coisa é diferente da outra. Mas não é regra coincidir. É até mesmo normal não coincidir. Se fosse fazer a média desse aqui, 8 mais 7 dá 15, 25, 29, 33. 33 dividido por 5 não dá 8. Então a média deu bem abaixo. Porque a média, ela tem um problema
de que valores extremos da distribuição, por exemplo, esse 4 aqui, está muito longe, então ele distorce a média para aquele lado. Então, percebam que, nesse caso, a mediana mostra talvez como um pouco melhor. A pessoa foi mal no começo, mas depois ela manteve uma certa regularidade, foi 7, 8, 9, 10. A mediana é 8. A média, 33 por 5, dá 33 vezes 2, 66,6 de média. Então, nem sempre um valor corresponde corretamente. Mas, enfim, depois dessa explicação sobre estatística, vamos resolver essa questão. Essa questão, então, a gente vai pegar a média, vai ser 4 mais 7 mais 9 mais 8, dividir tudo por 4. Temos aqui 8 mais 7 dá 15. 15 com 9 dá 24, 28. 28 dividido por 4 dá 7. Então, é isso mesmo? Eu posso ter feito a conta errada anteriormente lá, eu acho. Eu acho que fiz. 28 dividido por 4, a média, então, é 7. Beleza? Fiz a conta certa agora? Fiz, né? 7 mais 4, 11, mais 9, 20, 28. Então, de acordo com a nota dela, 7, eu vejo aqui que o conceito obtido por ela é um conceito bom. É um conceito entre 6 e 8, então é um conceito bom. Beleza? Vamos para o próximo. Observe a figura abaixo. Nossa, esse enunciado gigantesco. Observe a figura abaixo. Temos uma figura, uma reta R, uma seta 1, e uma outra seta que está sendo mostrada sem nome. Nessa figura, a simetria mostrada da seta 1 em relação à seta R é uma simetria de rotação, reflexão, translação ou rotação deslizante. Esse tipo de questão entra no conceito matemático de gráficos lá que a gente viu de simetria, mas é possível pegar exemplos mais no dia a dia de simetria. Por exemplo, imagina que eu pego... deixa eu dar um exemplo aqui. Uma flor, um girassol, por exemplo. O girassol, ele possui um tipo de simetria. Geralmente flores, no geral. Essas redondinhas de pétalas. Essas flores tipo girassol, que é o miolo dela e várias pétalas em volta, a gente pode considerar esse tipo de simetria como uma simetria radial, que a gente chama, porque você vai rotacionando as retas em cima de um ponto e a figura continua o mesmo. Então você imagina o miolo da planta, as pétalazinhas estão numa simetria radial, considerando que as pétalas são iguais. Isso é um exemplo de simetria radial. Ou também de rotação, rotacional. Temos a de reflexão. É só vocês lembrarem, a simetria de reflexão ela tem a ver com espelhos. Então, a gente pega a ideia de um espelho. Essa é a simetria de reflexão, como se fosse um espelho. Então, geralmente, se você pega uma figura, coloca ela no espelho, o que a gente veria? Isso é uma simetria de reflexão. Temos também simetrias bilaterais, geralmente é usada mais na biologia, porque ela aparece muito nos seres vivos, no geral. Simetria bilateral é aquela que, se você tem um eixo de simetria, os dois lados são iguais.
nós, seres humanos, somos quase temos uma simetria bilateral perfeita, quase. É um pouquinho diferente. Se você pega seu rosto e divide ele no meio, você vê que eles aparentam ser muito iguais. Então, é uma simetria bilateral. Essa é um tipo de simetria. Os animais, em grande parte, têm essa simetria bilateral. É normal. Temos também, como eu falei, da simetria radial. Por exemplo, de simetria radial no dia a dia. Estrela do mar, uma estrela, daquele desenho que a gente faz, uma estrela lá. Tem uma simetria radial. Se você pega aquele ponto da estrela, ela tem uma simetria, cada lado dela ali é simétrico ao outro em torno do raio. Então, é uma possibilidade também. E, por fim, a simetria rotacional é aquela figura, aquela coisa que, se eu giro ela, independente de quantos graus ali, se eu girar a figura ao redor de um ponto, ele fica exatamente na posição original. Por exemplo, uma rosa dos ventos. Se eu pego uma rosa dos ventos, independente de eu girar ela ali, ela é a mesma figura, ela não muda. Então, ela tem uma simetria rotacional. Então, eu consigo ver esses tipos de simetria no dia a dia. E, por fim, deixa eu ver se eu encontro aqui, essa de simetria, rotação. Quando fala ali deslizante ou com deslizamento também é possível, é quando, além daquela simetria de reflexão, rotação, translação, o que acontece, ela também translada ou desloca. Então, se eu tenho uma simetria que eu faço algum tipo de simetria das que eu falei e desloco ela, além disso, sim, só mudo a posição dela. Por exemplo, eu tenho a caixinha aqui, eu vou fazer uma simetria com ela aqui, assim, por exemplo, a tacinha, eu vou inverter ela e mudei ela de posição, trouxe ela para cá. Então, é uma reflexão deslizante, por exemplo, que eu desloquei ela. Então, dentro do eixo de simetria, eu faço alguma coisa e mudo ela de posição. Isso é o deslizante ou com deslizamento. No caso aqui, desse tipo do exercício, do enunciado, a gente vê que é uma reflexão, uma simetria por reflexão. A gente sabe que, pelos tipos de simetria, o que encaixa no tipo de simetria, que eu escrevi errado, cadê? De acordo com os tipos de simetria, é o de espelhamento. A gente já ficou de frente para o espelho, a gente sabe que fica meio que invertido ou espelhado quando a gente fica de frente para o espelho. Por quê? Pelo comportamento da luz. A luz tem esse comportamento em cima de um espelho. É por esses e outros motivos que, por exemplo, vocês já devem ter reparado, os carros de ambulância têm escrito ambulância neles espelhado. Por quê? Porque quando a gente enxergar que está vindo uma ambulância pelo retrovisor do carro, da moto, do automóvel, do veículo, eu enxergue na ordem correta, porque a luz vai fazer o espelhamento do que está espelhado. Se eu espelhar algo que está espelhado, eu enxergo como se fosse normal. Então, esse espelhamento, ele é muito presente, né, no nosso dia a dia, como vocês podem já ter percebido, porque reflexo, no geral, é uma coisa que a gente trabalha muito no dia a dia. Então, a gente sabe que o espelhamento, essa reflexão ou espelhamento é muito comum. Então, nesse exemplo,
se temos aquela reta R e a nossa setinha está para a direita, aquela outra setinha está para a esquerda, então eu estou espelhando aquele meu desenho. Aquela reta R está funcionando como eixo de simetria. Então, se eu coloco a reta R como eixo de simetria e tem uma para cá e outra para lá, o único tipo de simetria possível aí é o de espelhamento. Então, essa questãozinha aí, se virem algo do tipo, imaginem aí um espelho. Ajuda bastante a resolver algumas questões. Bora lá? Voltamos para a nossa geometria querida, círculos e triângulos. Na figura a seguir, o segmento de reta AB é o diâmetro da semicircunferência ACB. Então, a gente tem um arco aqui, ACB, fechando uma semicircunferência. O triângulo isósceles ACB está inscrito nessa circunferência, nessa semicircunferência. Então, se está inscrito, ele está dentro da circunferência. E eu sei que AC é um isósceles, é igual a CB, que eu chamei de L. Beleza? Achei essas definições. O que ele quer saber? A área da região sombreada em função do valor de L vale quanto? Então, o que a gente tem que saber é o seguinte. Como sempre, esses exercícios de cálculo de área sombreada e coisas do tipo, a gente sempre vai ter que calcular a área total e subtrair da área que não nos interessa. Isso é padrão. Isso a gente já fez 2, 3 vezes aqui em questões. Nesse caso aqui em específico, a gente tem que fazer algumas análises importantes, como, por exemplo, se é um triângulo isósceles e AC é igual a AB, lembram que eu falei que se eu tenho um triângulo inscrito num círculo e um dos lados, que é a hipotenusa, passa pelo diâmetro, ele vai ser hipotenusa, e, portanto, eu consigo afirmar que aqui é 90 graus, aqui é um ângulo reto. Isso é a primeira coisa que a gente já sabe. Isso é um ângulo reto. E, por fim, a gente sabe que se ali é um ângulo reto e é um triângulo isósceles, a gente tem 45 graus aqui, que pode ser ou não relevante. Mas é importante a gente saber. Beleza? Então, a primeira coisa para matar o exercício é identificar que isso é um triângulo retângulo. Então, a gente já consegue ver uma base e uma altura para esse triângulo. E façam a rotação desse triângulo aí para um dos lados virar a base. Então, a gente tem uma base, temos uma altura, a gente precisa achar a hipotenusa. Opa! Pitágoras na cara. Por quê? Esse semicírculo, eu sei que AB é o diâmetro. E, fazendo Pitágoras, se esse lado é L, esse lado é L, fica L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, fica 2L ao quadrado na raiz. Então, fica L raiz de 2. Então, eu já sei que meu diâmetro vale L. Nossa, que L horrível. Espera aí. Vou tentar melhorar isso aqui. L raiz de 2. Beleza? Esse é o diâmetro. Eu sei que meu diâmetro vale L raiz de 2. Agora, sabendo isso e eu sei os 3 lados do meu triângulo, eu consigo achar a área do meu sombreado. Vamos lá, vamos por partes. Área do círculo. Eu vou pôr a cirque aqui. Ela é
Opa. Ela vale π, cadê meu π? Π. O raio. Qual que é o meu raio? Meu raio é metade do diâmetro. Então, é L raiz de 2 sobre 2. Vou pôr esse L maiúsculo, porque senão confunde com I. Então, πr ao quadrado é a área do meu círculo. Lembrando que é um semicírculo, então eu tenho que dividir isso aqui por 2 ainda. Beleza? Concorda? Eu tenho o meu diâmetro, para calcular a área do círculo, πr ao quadrado, o R eu dividi aqui, essa é a área do meu círculo. Então, a área, eu vou pôr semicírculo, a área do semicírculo é o π, deixa eu colar aqui o raiz de 2, não vai precisar, então, π, L ao quadrado, 2, raiz de 2 ao quadrado dá 2, então vou pôr 2πl ao quadrado, dividido por 4, certo? Dividir tudo por 2, eu vou dividir tudo por 8, acho que vai dar isso. Vamos lá. Talvez dê para simplificar. Na verdade, dá para simplificar. A área da semicircunferência é πl ao quadrado sobre 4. Essa é a área da minha circunferência, ou semicircunferência. A área do triângulo. Como vocês calculariam a área desse triângulo, pessoal? A área desse triângulo, vamos ver aqui. Base você tem, altura você tem, base vezes altura dividido por 2. Não precisa sofrer muito. A base, L, altura, L. Então, L ao quadrado dividido por 2. Agora, eu vou subtrair uma da outra. Então, a área da sombra é... Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, e L ao quadrado menos dividido por 4 menos L ao quadrado sobre 2. Vou fazer um esqueminha aqui para facilitar a minha vida. Eu vou transformar esse L ao quadrado sobre 2 numa fração de denominador 4. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Agora fica mais fácil. Percebam que eu tenho dois denominadores 4 e percebam que eu tenho L ao quadrado nas duas. Então, eu coloco L ao quadrado dividido por 4 em evidência. Vai me sobrar π e vai me sobrar 2 do outro lado. Então, a área da sombra é L ao quadrado sobre 4. Vou pôr um parênteses aqui só para não confundirem. Que multiplica π menos 2. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Belezinha? Sossegado? Chuchu, beleza? Já teve questões mais difíceis? Vamos lá que falta 1, 2, 3, 4. Tá acabando as 45 questões que a gente selecionou. Vamos lá. Considerando que a média aritmética dos números x sobre 3, x sobre 6, x sobre 9 é igual à sua mediana somada de 1 e que x pertence aos reais,
O valor de x é um número ímpar, primo, irracional ou divisível por 6. Então, aqui a gente já sabe o que é uma média aritmética, a gente já sabe o que é uma mediana. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma equação que vai igualar a média com a mediana, que é o ponto médio da minha distribuição. Então, como que fica a minha equação? Fica x sobre 3 mais x sobre 6 mais x sobre 9. Tudo isso aqui dividido por 3, que é a média. Voltemos, corrigindo aqui. É igual a mediana, que é o x sobre 6, é o valor que está no meio, percebam aqui, mais 1. Beleza? Agora a gente tem que fazer as álgebras necessárias para resolver isso. Como que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessa soma para me simplificar minha vida. Eu vou pôr um mínimo múltiplo comum de 18. Então vai ficar 18 dividido por 3 dá 6, fica 6x sobre 18, mais 3x sobre 18, é isso mesmo? 3? 6 vezes 3, 18, isso. Mais 2x sobre 18. Tudo isso ainda dividindo por 3. Vamos deixar aqui quietinho. X sobre 6 mais 1, eu posso escrever como sendo x mais 6 dividido por 6. Beleza? Porque x sobre 6 está aqui, 6 sobre 6 dá 1, está ali também. Vamos lá. 6x mais 3x mais 2x dá 11x sobre 18. Dividir por 3, 18 vezes 3 me dá 18 vezes 3, 18, 18, 36. 8 vezes 3 dá 24, 54. 11x sobre 54 é igual a x mais 6 sobre 6. Tá. Eu vou passar o 6 multiplicando para lá. E o 54x mais 54 vezes 6. Esse eu vou ter que fazer aqui na calculadora, que minha cabeça está ruim. Vai dar 300, vai dar 300 e pouquinho, eu acho. Deixa eu ver. Fazendo aqui 54 vezes 6, na multiplicação cruzada. 54 vezes 6. 324? Isso. 324. 66 menos 54 dá 12. X igual a 324 sobre 12. X igual a 27. Então, 27, cheguei na resposta, 27 é um número ímpar. Ele não é primo, porque ele é divisível por 3, por 9, por 3 por 9 e só. Só, além dele mesmo, lógico. Então, ele não é primo, ele não é irracional, é um número real, inteiro, natural. E 27 não é divisível por 6. Logo, a única resposta correta é a letra A, é um número ímpar. Então, essa questão aqui ela é mais trabalhar essas frações, a habilidade dela é trabalhar com frações, saber resolver frações. Então, tem que mexer com isso, mínimo múltiplo comum, multiplicação cruzada. Então, são coisas nesse sentido para resolver. Essa é mais ou menos nesse ponto. Beleza? Tranquilinho, bora pro próximo.
corte transversal de um túnel de pista única, em que a base tem 20 metros de largura e a altura máxima é 8 metros, tem o formato de um arco de parábola, conforme apresentado na ilustração e no gráfico a seguir, sendo V o vértice da parábola. Um caminhão, cujo formato do corte transversal de sua carroceria é um retângulo, tem a altura do chão até seu ponto mais alto 6 metros. O ponto mais alto desse caminhão está em sua carroceria. Para que ele consiga passar pelo túnel, a maior largura possível para a carroceria do caminhão, dentre as opções em metros abaixo, é quanto? Então, o que ele está querendo dizer aqui, basicamente? Ele quer saber quanto que vale a largura máxima que esse caminhão pode passar dentro desse túnel. A gente sabe que a altura é 6 metros, mas qual que é a largura? Quantos metros ele pode passar? Porque a gente sabe que, se é um túnel, ele não pode ter 8 metros de altura, porque senão ele não passa na largura. Porque é uma parábola, se ele tem 8 de altura e é um retângulo, ele não passa. Então, como que a gente resolve essa questão? Opa. A gente tem que analisar os pontos do arco de parábola dado para a gente encontrar os coeficientes dessa parábola, que é uma parábola, uma função de segundo grau. Após isso, a gente substitui a altura do caminhão, que é o y6, e encontra o valor de x máximo. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar, a gente tem 3 pontos. A gente tem a origem, passa no 0 e 0. A gente tem o ponto A, é o ponto 20 e 0. E temos o ponto V, que é 10, eu sei que o vértice está na metade aqui, 10 e 8. A gente sabe que o ponto V é a altura máxima do túnel, e por estar simétrico, ele está no ponto médio, que é o x igual a 10. Além disso, a gente sabe que toda função de segundo grau é uma ax ao quadrado mais bx mais c, e aí a gente consegue, por isso, encontrar alguns pontos importantes. Por exemplo, se a parábola passa no ponto 0 e 0, o meu c da parábola vale 0, porque quando eu substituo x para 0 e y para 0, o 0 ao quadrado é 0, 0 é 0, então o a e o b é 0, 0 é igual a c. Então, a nossa função já fica mais simples. Ela é uma ax ao quadrado mais bx. Beleza? Agora a gente pega o ponto A. O ponto A é 20 e 0. Substituindo, a gente encontra uma equaçãozinha de 400A, porque 20 ao quadrado, 400. 400A mais 20B. Simplificando ela, dividindo tudo por 20, fica 20A mais B igual a 0. Então, B é menos 20A. Isolei o B. A gente tem o ponto 10 e 8. Vou substituir na minha equaçãozinha. Fica A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10, igual a 8. Substituindo B igual a menos 20A, que eu encontrei anteriormente, eu chego que meu A vale menos 0,08. Meu A, x ao quadrado, meu A vale menos 0,08. Se vocês acharem um valor positivo, vocês erraram, porque a parábola está para baixo. Ficar atento a isso. O B, se eu sei o valor de A, 20 vezes 0,08, menos com menos dá mais, é 1,6. Então, qual que é a minha parábola no fim das contas? É menos 0,08x ao quadrado mais 1,6x. Tendo a parábola agora, fica mais fácil. Eu aplico a altura máxima, que é 6, e resolvo a minha equação de segundo grau. Eu ponho que menos 0,08x ao quadrado mais 1,6x é igual a 6. Faço 6 subtraindo, eu tenho uma equação de segundo grau completa, faço Bhaskara. Aplicando Bhaskara, eu encontro que um dos
dos valores é 15 metros. A outra é 5 metros. São os dois pontos de X que eu encontrei. Certo? Então, a carroceria tem que ser menor do que essa distância, que dá 10 metros. Então, a melhor alternativa possível para esse caminhão passar é 8 metros. A maior largura possível, dentro do que foi dado de informação, é 8, ou de respostas, né? Vamos falar assim, é 8 metros. Porque a gente descobre que o máximo é 10 metros. Entre o x15, que são as raízes. Imagina que aqui é 5 e aqui é 15. Então a carroceria não pode passar de 10 metros, porque se ela for 11 metros, ela já não passa pelo túnel de largura. De altura também, porque é 8. Então, se minha carroceria tem 6 metros de altura, quanto de comprimento, de largura que ela pode ter para passar nesse túnel de 8 por 20? 10 metros no máximo. Como a gente não tem 10 metros na resposta, a gente vai para a maior possível dentre as opções abaixo, que é 8 metros. Então, esse exercício tem uma pegadinha que, se você encontra duas raízes, uma 5 e 15, primeiro que você já acha que você errou, porque você não achou nenhuma das respostas. Mas aí você lembra que as raízes de uma equação de segundo grau, se encontrou duas, é porque é uma parábola que toca aqueles dois pontos. E se ela está tocando aqueles dois pontos, é a distância que a carroceria pode ter. 15 menos 5 dá 10. Aí, esse exercício fala a maior largura possível dentre as opções abaixo. Ele não fala qual é o valor da carroceria, qual é o valor do comprimento da carroceria. Não. É qual o maior possível dentre as opções abaixo. Dentre as opções abaixo, a maior possível é 8. 11 já dá ruim. 11, ele passa pela largura, mas aí vai acontecer o que eu falei. Se ele tem 11 de largura, ele passa aqui da parábola, ele não vai passar pelo túnel, ele vai sair rasgando o túnel de fora a fora. Então, essa questãozinha, ela é um pouco mais trabalhosa no quesito de entender, mas é aplicar tudo que a gente falou de equação de segundo grau. Encontrar todos os três coeficientes, encontrou a equação de segundo grau, você encontra o valor máximo de quais são os valores de x para que y seja 6. Isso é o que a gente fez. O que a gente quer é isso. É encontrar esse x1, parecendo um 2, e esse x2 aqui, para quando o caminhão tem a altura máxima dele, que é 6. Que a gente encontrou que é 5, 15. Então, 15 menos 5 dá 10. Então, qualquer comprimento menor que 10 passa pelo túnel. Vamos lá? Uma empresa construiu um reservatório de água com 2 cilindros justapostos, como na figura a seguir. Sabe-se que o raio do cilindro maior é 8 vezes o raio do cilindro menor, e que V1 e V2 são os volumes do cilindro menor e maior, respectivamente. Considere que V1 é 3πr ao quadrado e V2 é igual a 12πr ao quadrado. Se o reservatório possui capacidade total de 3.084 pi metros cúbicos, então o raio do cilindro maior em metros é igual a quanto? Então aqui, de novo, geometria espacial, falando de volume de cilindro. O volume do cilindro ele é a área da base vezes a altura dele. E aí aqui a gente vai fazer algumas coisas, que é o seguinte. Raio do cilindro maior é 8 vezes o raio do cilindro menor. Então, V1 é igual a 3πr ao quadrado, V2 é 12πr ao quadrado. Como R, raio maior, é 8rzinho, V2 é 12π, 8r ao quadrado. Só substituir um pelo outro. O reservatório tem a capacidade total de 3.084. 3.084 pi. Faltou um pi aqui. Então, o volume desse mais o desse é 3.084. Vou substituir tudo
por Rzinho, 3πr ao quadrado, 12π, 8r ao quadrado, lembra que é 8 vezes mais, é igual a 3.084π. Fazendo essa continha aqui, 12 vezes 64, eu vou colocar o π em evidência para poder simplificar ele, fica 3r ao quadrado mais 768r ao quadrado. Fazendo essa divisão aqui, r ao quadrado é igual a 3.084 por 771, r ao quadrado dá 4, raiz de 4 é 2. Então, o Rzinho é 2 metros. Se o raiozinho é 8 vezes menor que o raiozão, então o raio maior é 16. Então, nesse aqui, a gente não precisou do conceito de volume em si, porque ele já deu o volume total, mas ele disse que o V1 é 3πr ao quadrado e V2 é 12πr ao quadrado. Então, a soma desses volumes é 3.084π. Sabendo a relação entre os raios, eu consigo achar o raio do menor e depois encontro o raio do maior. A gente chega numa equação simples de uma variável. Então, a gente não precisa de sistema nem nada, basta trocar esse Rzão por Rzinho. Podia fazer o oposto? Poderia, mas daria mais trabalho, porque você começaria a mexer com frações. Você podia deixar tudo Rzão, e aqui no Rzinho você põe Rzão sobre 8. Aí você trabalha com frações. Vai do gosto do freguês, mas eu acho particularmente bem mais difícil. Então, essa questão aqui, a gente simplesmente troca a variável que a gente não quer por uma melhor de trabalhar, que a gente tem a relação entre elas, joga numa equação que ele deu, a soma dos volumes ele deu, a expressão de cada volume ele também deu, acha uma das variáveis, e com essa, pela relação entre as duas, encontra a segunda. Isso aí, show de bola. E, por fim, como não deveria deixar de ser, uma questão de geometria plana. Esse aqui, bem elaborado, bem trabalhoso, que é o seguinte: um piso quadrado, com 10 metros de lado, será completamente revestido com dois tipos de granito. Um claro, que custa R$ 80 o metro quadrado, e um preto, que custa R$ 100 o metro quadrado. Esses pisos são vendidos apenas em caixas, contendo cada uma delas 5 metros quadrados. O granito preto revestirá as áreas um trapézio. Voltei aqui para o anterior. Quando puder voltar, beleza. Vamos lá. Então, como eu parei, o granito preto revestirá as áreas que formam um trapézio isósceles. Temos um trapézio aqui isósceles. E um quadrado. E o granito claro, o restante, conforme apresentado na figura a seguir. O valor pago na compra da quantidade mínima necessária desses dois tipos de granito para o revestimento do piso em reais vai ser de quanto? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai calcular a área do granito preto, ver quanto que vai dar, subtrair essa área do quadradão branco, ver quanto que vai dar de granito branco para comprar. Lembrando que a gente só compra de 5 em 5. Como que a gente chega nesse valor? Vamos lá. Para obter o preço referente ao total gasto com granito branco, a gente precisa descobrir quantos metros dele vão ser usados, metro quadrado. Para isso, basta subtrair da área total do banheiro, L ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é 100, da área ocupada pelo granito preto. Beleza? Então, a área total menos a área do granito preto é a área do granito branco. Pela figura, a gente sabe que a área do granito preto vai ser a soma da área do trapézio com a área do quadradinho menor. Então, fazendo o cálculo, a área do trapézio é a média das bases, base maior mais base menor dividido por 2, vezes a altura, mais o lado ao quadrado, que é a área do quadrado. As bases tem 3, cadê? Vamos voltar.
as bases aqui, 3 mais 3 mais 2, mais 2. Então, 3 mais 3, 6 mais 2, 8. A base de cima é 2. 3 mais 3 mais 2, vezes a altura, que é 4, dividido por 2, mais 2. Aqui dá 10 vezes 2, mais 4. Então, a área do granito preto é 24 metros quadrados. Só que as caixas são 5 metros quadrados apenas. Então, para suprir a demanda, e aqui perceba que é tipo aquele exercício que a gente fez do número lá de arredondamento, entre aspas, aqui a gente tem que comprar 25 metros quadrados. Se eu comprar 20, falta. Então, eu tenho que comprar 5 caixas. Então, eu tenho que suprir a demanda e revestir tudo. Então, tem que comprar as caixas para sobrar granito, porque não dá para dividir uma caixa. Então, 24 não dá, o próximo é 25. 25 metros quadrados vezes R$100 dá R$2.500 de granito preto. Deixa reservado esses 2.500. Só que, qual área que você vai retirar para o granito branco? Não é 25. O granito branco é 100 menos 24. 25 é só para comprar o granito. Então, o granito preto ocupa 24 metros quadrados, só que eu tenho que comprar 25 dele. Beleza? Então, a área do granito branco é a área total menos a área do preto. A área total é lado ao quadrado, 10 ao quadrado, que é 100. A área do granito preto é 24 metros quadrados. Então, eu tenho 76 metros quadrados. De novo, eu não posso comprar 75, porque senão falta. Então, eu tenho que comprar 76. Para comprar 76, eu tenho que comprar 80. Então, 80 metros quadrados vezes o valor do metro quadrado dá R$6.400. Qual o preço total? 6.400 mais 2.500. Logo, R$8.900 para cobrir aquela figurinha de granito branco em volta dessa figurinha de granito preto. Beleza? Então, esse aqui é um exercíciozinho de geometria plana, área de figura, relação com valores de grandeza de dinheiro. Ficar atento à questão dos 5 metros por caixa, não podendo comprar menos. Então, perceba que aqui, na do granito preto, faltou um para baixo e aqui ficou um para cima. Então, tem que comprar mais, independente. Então, se eu encontrei 24 metros quadrados aqui, eu tenho que comprar 5 caixas de 5, para dar 25 e ter certeza que eu cobri a minha figura. Imagina se falta um metro quadrado, que feio que não ia ficar. Então, né, a gente cobre o piso todo certinho. Calculada a área desse aqui que deu 24, eu calculo o preço. O preço vai ser 100 vezes 5 caixas. Ou no caso, como eu disse, peraí, 25 metros quadrados vezes R$100. Porque é um metro quadrado. E só compra de 5 em 5. Então, eu compro 25 metros quadrados e pago R$100 em cada metro quadrado. Beleza. Achei o quanto que eu vou gastar de granito preto. Volto para o granito branco. Ele é fácil de calcular. É 10 ao quadrado, que é um quadrado. Subtrai a área que eu encontrei. A área que eu encontrei é outro ponto de atenção. Não é 25. 25 é o quanto você vai pagar para comprar. Mas o seu piso ocupa 24. Mas você tem que comprar 25 porque o lojista vende de 5 em 5. Então, a gente compra 25 e vai usar 24. Se eu tenho 100 metros quadrados de área, estou usando 24 para o granito preto, sobra 76. De novo, caímos daquela coisa. Se eu comprar 75 metros quadrados, falta granito branco. O que eu faço? Eu uso esse um preto que está sobrando e desenho ele em algum lugar. Não, não pode. É granito branco que o cliente quer, a gente compra granito branco. A gente vai ter que comprar 80 metros quadrados. Vai sobrar 4 metros quadrados? Vai. Usa para outra coisa. Aí a gente pega 80, multiplica pelo valor, que é R$80 um metro quadrado, e por fim, soma os dois valores. Somando os dois valores, a gente chega em R$8.900.
Alguma dúvida? Belezinha? Show de bola? Tranquilo? O que acharam das questões? Gostaram das questões? Acharam que foram questões boas, que prepararam vocês? Começaram a gostar mais um pouquinho, ou desgostar menos da matemática, eu espero. Ela não é esse bicho de 7 cabeças, assim. Eu acho que a matemática ela é muito aterrorizante. Muita gente toca o terror com matemática. Então, eu acho que não precisa ser assim. E que a matemática tem que ser exemplos, tem que ser próximo da gente. Então, eu espero que eu tenha colaborado não só para questões, não só para as questões, assim, para vocês irem bem na prova, tá, pessoal? Meu objetivo era trazer um pouco mais dessa, assim, pelo menos não odiar a matemática, não achar que é uma coisa muito de outro mundo. Mostrar que pode ser interessante a matemática, não estou querendo que vocês amem matemática, mas pelo menos não ache aquela coisa maçante, chata, porque, infelizmente, a gente tem isso muito presente na nossa cultura, que matemática é difícil, é chato, é complicado. E tem coisa que dá para a gente simplificar muito a nossa vida. Então, era isso, eram essas questões, foram 45 questões das 3 últimas provas que o Cefet teve. Então, pode ter certeza que a prova é nesse estilão que vocês viram de questões, elas fazem uma variação de dificuldade ali. Então, vocês estarem preparados, se travarem em algum exercício, dá prosseguimento, que às vezes tem um que você vai resolver, assim, no estalar de dedos, e você ganha tempo para essa que você teve dificuldade. Então, são dicas que eu dou para vocês sobre isso. O simuladinho que a gente vai fazer, eu vou montar as questões baseadas nessas questões que eu peguei das provas anteriores, então não vai ter nada diferente, muito diferente daquilo. Disso tudo que a gente viu. Eu vou, provavelmente, eu ainda não sei qual plataforma eu vou usar para as questões. Eu tenho algumas opções assim que eu conheço, que eu gosto de usar. A mais simples seria pelo Google Forms. Aí a ideia é que vocês façam durante o horário da aula. Então vai dar 2 horas, eu vou abrir o Google Forms para vocês acessam o link, começam a fazer. Deu 4h30, fechei o Google Forms. Não dá para enviar resposta mais. E a ideia é que assim que vocês enviarem, o simulado já mostra quantas questões vocês acertaram. E para português, eu pedi para a Val, eu não sei se ela vai conseguir fazer, eu consigo pôr junto com as questões, tipo um feedback, ou tipo, por que aquela alternativa está certa, dá para eu colocar. Para matemática, eu escrever o cálculo é meio difícil. Então, eu vou tentar dar uma explicada do que usa para resolver, para tentar dar esse feedback, eu vou tentar fazer isso, mas eu pedi para a Val no português fazer isso para ajudar um pouco. Que, por exemplo, a questão lá falou de tal coisa, aí é a alternativa C, aí ela consegue pôr tipo um comentário. A resposta correta é a alternativa C, por isso, isso, assim, assim, assado. Então, você já tem meio que uma pré-correção mais detalhada do que simplesmente se acertou ou errou. Eu pedi para ela fazer isso, para português eu acho muito interessante, e se der eu também faço para matemática. No mais, turma, deixa eu fechar isso aqui, não precisa. Queria agradecer todos aqui por essas aulas de resolução de exercício que a gente teve. A gente tem mais uma aula semana que vem do simulado e temos uma próxima para tirar as dúvidas de questões desse simulado. Eu acredito que vocês estão preparados para fazer a prova do Cefet. A gente está fazendo esse simulado para dar um empurrãozinho a mais para vocês treinarem um pouco a questão de tempo agora, porque conteúdo, questão, não dá para mexer muito mais que isso. Agora é treinar habilidade com tempo, é treinar as habilidades que vocês pegaram resolvendo os exercícios e colocar isso dentro de um frame limitado de tempo. Então, essa é a nossa ideia. É uma ideia que a Val já faz no curso de redação dela, principalmente o pessoal que vai fazer redação por Enem, por exemplo, chega na época final, ali perto do Enem,
não tem mais como fazer redação, e sim se você faz uma redação a tempo e faz uma redação boa. Então, essa ideia dos simulados no tempo cronometrado certinho ali é muito importante para a gente e para vocês também verem o desempenho de vocês com o tempo correndo. Beleza, turma? Então, no mais, obrigado pela presença de todos. Bom 2022 para a gente. Valeu, turma. Grande abraço. Até mais.